Fala galera, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. E essa semana, gente, eu vou deixar aqui para vocês um material sobre agricultura dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Na nossa apostila, essa matéria vai estar a partir da página 45 até a página 47, tá? E aí os exercícios, eu quero que vocês façam exercícios da página 47, da 48 e da 49, tá bom? Gente, e aí nós vamos começar falando sobre a agropecuária dos países desenvolvidos, tá? A agropecuária dos países desenvolvidos, ela está inserida no setor primário, tá? Esse setor primário, para quem não lembra, o setor primário é aquele que tem a agricultura, a pecuária, o extrativismo, que produzem a matéria-prima, né? E para relembrar, o setor secundário, a indústria, a construção civil, setor terciário, serviços, que são serviços, comércio, educação, saúde, né? E aí, quando a gente lembra uma imagem sobre a agropecuária dos países desenvolvidos, nós vamos lembrar, né, que nós vemos muitas máquinas no campo, né? Essa pecuária, a agropecuária, no caso, ela conta com uma alta taxa de mecanização, né? E um dos efeitos dessa mecanização é o baixo percentual da mão de obra, né? Porque se a gente tem muitas máquinas fazendo o trabalho das pessoas, nós vamos ter pouquíssimas pessoas comandando essas máquinas. E essas máquinas vão ser de alta tecnologia, né? E as pessoas que vão trabalhar, né, essa minúscula mão de obra que vai ter empregada, vão ser empregados com qualificação. A mão de obra vai ser qualificada, né? E outro resultado dessa utilização de máquinas vai ser também uma alta produtividade, né? Nós vamos ver que além das máquinas, nós vamos ter novas técnicas de produção, nós vamos usar a questão da biologia, né? A questão da genética, e avanços genéticos e biológicos para poder fazer com que consiga produzir mais, né? Então, nós vamos ter essa utilização de insumos, né? Esses implementos agrícolas, ok? Dentro dessa produção dos países desenvolvidos, nós vamos ver uma prática do protecionismo comercial. O que seria isso? Eles favorecerem os produtores internos e dificultar, né, com taxas, barreiras alfandegárias, os produtos externos, tá? Assim eles conseguem manter uma circulação, né, de capital dentro do próprio país, tá? E aí o que acontece? Nós vamos ver que essa agropecuária ela vai ser influenciada pela Revolução Verde. O que nós vamos ver na próxima aula, a Revolução Verde ela vai trazer um dinamismo maior para essa produção. E também vamos ver que são os países desenvolvidos que geram a maior produção e também tem o maior consumo, tá? E quando eu falo do protecionismo comercial, nós vamos ver que ele vai ser sempre uma questão que a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Ela vai sempre ter que ver essas atividades favorecendo o comércio interno e desfavorecendo o comércio externo. Por quê? Essa organização ela tem como objetivo, né, melhorar o comércio e a liberdade comercial, tá? Então, se um país ele vai infringir essa regra de favorecer apenas um lado e o outro não, ela começa a quebrar
esses acordos feitos com a OMC, tá? O que acontece nesse protecionismo comercial? Muitos países começam a favorecer e subsidiar a produção agrícola dentro do seu país. O que acontece? Além dessa subsistência para os produtores, eles conseguem fazer maiores investimentos, produzir em melhor qualidade e maior quantidade, né? O que acontece é que os países subdesenvolvidos, mais pobres, não conseguem fazer concorrência. Não conseguem produzir tanto para ter tanto lucro, não conseguem produzir de uma maneira mais rápida que vá vender, né? Então, os outros países começam a perceber essas dificuldades, tá? Nesse protecionismo, nós vamos ver que muitos países, mesmo que contra as regras e as leis da OMC, eles costumam fazer isso, tá? E aí, quando nós vamos observar melhor a agropecuária dos países desenvolvidos, nós vamos ver que a dos Estados Unidos, ela ganha destaque, tá? Por quê? Porque a agropecuária dos Estados Unidos, ela tem a maior produtividade do mundo, ela tem a maior exportação agrícola do planeta. Pensa, é um país que consegue produzir muito. Por que ele consegue produzir muito? Tá? Os Estados Unidos, a produção agrícola dele tem uma grande participação e integração com a indústria, ou seja, a maior parte da produção agrícola deles já é destinada à venda, tá? E ela é destinada a questões comerciais. Então, eles utilizam as grandes tecnologias, os grandes avanços. E eles têm aquela organização que nós já vimos, que são as organizações dos cinturões, que são grandes faixas de terra especializadas num específico cultivo. E esse cultivo, ele se torna muito mais forte porque ele é um cultivo fixo. Então, aquela região sempre vai produzir esse tipo de produto, estes produtos. Então, ela vai se especializar. Então, nós vamos ver que essas áreas, elas vão ser muito bem demarcadas e vão ter uma grande produção, tá? E essa produção sempre feita com questões mecânicas, tecnológicas. O que nós já vimos que é uma característica da agropecuária dos países ricos, né? Então, nós vamos ter um menor índice de emprego no país, vai ser neste setor. Porque eles não necessitam, eles têm uma grande tecnologia, um grande avanço, tá? E então, os Estados Unidos, ele faz essa questão. E outra agropecuária que se destaca é da União Europeia, né? Nós já vimos a União Europeia. A União Europeia vai ser o conjunto de países europeus que, dentre essas, eles vão ter alguns acordos, apenas uma moeda única, né? E uma livre transição de serviço, pessoas, ok? E aí, a agropecuária desse grupo, ele vai ser com característica e o predomínio de minifúndios. O que seria isso? Seriam pequenas terras, tá? Mas com alta produção. Esses minifúndios, né, essas terras produtivas, elas vão contar com apoio governamental, tá? O governo, ele vai apoiar essas produções. Então, já é aquela questão que nós já falamos antes, né? Favorecimento comercial interno, criando questões para a OMC, tá? E aí, nós vamos ver também que essas áreas, elas vão estar em variados tipos de climas, né? Mais ao norte, nós vamos ter os climas temperados, mais ao sul, questões mediterrâneas. E essa variação de clima vai fazer com que existam regiões que necessitem com maior quantidade o uso de equipamentos, máquinas, para facilitar a produção, tá? O clima,
ele vai favorecer muito das vezes. Mas como tem o apoio governamental e o uso de altas tecnologias, nós vamos ver que essas tecnologias vão garantir uma alta produtividade até nos climas mais frios, mais difíceis de se produzir, tá? As áreas mediterrâneas, elas vão utilizar técnicas tradicionais, mas mesmo assim, elas vão produzir tanto quanto a outras regiões, tá? Eles também vão usar uma política, tá? Uma política agrária comercial. É uma política que é bem característica desta região que eles vão desenvolver. E aí, gente, nós vamos falar então dessa política agrícola comum, tá? Da Europa. Ela foi criada em 62 e ela tinha como objetivo assegurar o abastecimento regular dos gêneros alimentícios e garantir também que os agricultores tivessem um rendimento conforme o seu desempenho, tá? Entre os princípios dessa criação foi que os produtos agrícolas pudessem circular livremente dentro da União Europeia, tá? E então dariam preferência, né, aos produtos agrícolas dessa União Europeia. Teriam financiamento, tá, um subsídio governamental, e assim eles conseguiriam produzir muito mais e consumir dentro deste bloco, e assim circularia, né, o capital dentro desses acordos. Sendo que aí existiram alguns probleminhas, porque eles começam a produzir muito mais, tá? E eles vão incentivar, né, esses problemas, eles incentivaram a criação de excedente, tá? Que levou a uma queda significativa dos rendimentos dos agricultores. Essa situação só vai ser restabelecida 30 anos depois da criação da PAC para tentar entrar no eixo essa produção. E aí, gente, nós vamos falar então dessa política agrícola comum, tá? Da Europa. Ela foi criada em 62 e ela tinha como objetivo assegurar o abastecimento regular dos gêneros alimentícios e garantir também que os agricultores tivessem um rendimento conforme o seu desempenho, tá? Entre os princípios dessa criação foi que os produtos agrícolas pudessem circular livremente dentro da União Europeia, tá? E então dariam preferência, né, aos produtos agrícolas dessa União Europeia. Teriam financiamento, tá, um subsídio governamental, e assim eles conseguiriam produzir muito mais e consumir dentro deste bloco, e assim circularia, né, o capital dentro desses acordos. Sendo que aí existiram alguns probleminhas, porque eles começam a produzir muito mais, tá? E eles vão incentivar, né, esses problemas, eles incentivaram a criação de excedente, tá? Que levou a uma queda significativa dos rendimentos dos agricultores. Essa situação só vai ser restabelecida 30 anos depois da criação da PAC para tentar entrar no eixo essa produção. Sabendo de todo, então, esses crescimentos, investimentos, uso de tecnologia, nós vamos ver, então, que vai existir impactos, né? Nós vamos ver que o setor primário, ele vai ter uma menor empregabilidade, então ele vai fazer com que os outros setores ganhem maiores números de trabalhadores, tá?
Nós também vamos ver a questão ambiental, né? Quando começa a utilização daqueles insumos, né, químicos, biológicos, e aí começa uma degradação do solo, né, da água, da atmosfera. Nós vamos ver agrotóxicos influenciando até na infertilidade do solo. Vamos ver áreas sendo desertificadas pelo mau uso, né? O uso pesado de máquinas, as águas tendo um grande número de contaminação devido ao imenso despejo de materiais químicos dentro dela, né? E também vamos ter a poluição atmosférica, né? O uso de máquinas queimadas para poder finalizar, da finalização a esses produtos, fazem também com que a atmosfera seja impactada, tá? Então não é só benefício esse uso, tecnologias, esses avanços, eles também impactos negativos, principalmente na natureza. E aí nós vamos começar a falar sobre a agropecuária dos países subdesenvolvidos, que seria os países, né, que estão no hemisfério sul, países pobres e também países, né, em desenvolvimento. Porque os países em desenvolvimento são países que estão dentro do grupo dos subdesenvolvidos, tá? E aí nós vamos ter dentro desse grupo, então, um grande contraste, né, dos países que estão em desenvolvimento e, de fato, dos países subdesenvolvidos, que aqueles são aqueles países com maior dificuldades financeiras, problemas, questões políticas, comerciais, dependência comercial ainda, né? Países muito pobres. Nós vamos ver que vai acontecer um contraste entre esses dois grupos, né? Os países que estão em desenvolvimento, né, que são os países que têm uma melhor economia dentro do grupo dos subdesenvolvidos, vão ter também uma maior produção, né? Eles vão contar com maior quantidade de máquinas, eles vão ter uma melhor estruturas, né? Estruturas mais modernas, além mesmo do cultivo ser feito em latifúndios, né? Eles vão ter também como objetivo a produção comercial, ou seja, vão produzir para exportar, né? Enquanto os países mais pobres, eles vão também produzir de formas muito mais rudimentares, mas também visando a exportação, o comércio externo, tá? Mas essa produção ela vai ser tão precária que até a mão de obra vai ser quase um trabalho escravo, de tão barato que é o pagamento, tá? Esses países, né, subdesenvolvidos, de forma geral, eles são países que têm como base econômica esse setor primário, tá? A agricultura vai ser sua principal base econômica, ou na maioria das vezes vai ser sua principal economia, vai vir do setor primário, tá? Enquanto os países ricos eles têm políticas que vão valorizar e priorizar a produção interna, o mercado interno, os países subdesenvolvidos eles vão ser ao contrário. As políticas agrícolas que vão ter dentro deles vão sempre beneficiar o mercado externo, a produção comercial externa, tá? E aí nós vamos ver então quem reside, né, os habitantes desses países vão sofrer com o quê? Com o valor mais alto do produto, tá? E outra influência dessa mecanização nos países subdesenvolvidos vai ser com que essa mecanização vai retirar muitos empregos
e assim as pessoas vão ter que sair do campo em direção às cidades. Então a urbanização vai ter o seu pontapé a partir dessa mecanização dos campos. E dentre essas questões já citadas, nós conseguimos ver alguns problemas, né, enfrentados em relação à competitividade externa, né? A gente pode citar, então, a mecanização ela é deficiente, né? Porque mesmo ela tendo uso de mecanização, nada se compara aos países mais ricos, né? A parte de logística, de transporte também é muito deficiente, porque para você produzir alimentos e fazer essa exportação, você necessita, né, de uma modernização constante, o que não acontece muito dentro desses países. Existe também a dependência tecnológica, ou seja, a busca por novas tecnologias já desenvolvida nos outros países, né? Nós vamos ver muitas das feiras que ocorre até aqui no país mesmo, esse agrobusiness tal, desenvolvida para os agronegócios. A maioria das empresas que vêm mostrar os seus produtos são empresas de outros países, né? E aí nós vamos também ter a falta de estrutura para armazenar os produtos, ou seja, eles têm que exportar numa quantidade menor porque eles não conseguem fazer essa armazenagem, tá? E também vamos falar sobre essa política agrícola que não beneficia, né, nada a produção interna. Devido aos acordos comerciais entre os países, muitas das vezes essa dependência comercial faz com que não se crie políticas que vão beneficiar a questão interna. Sempre a questão externa para manter essa ligação comercial, já que se depende desse comércio entre os países.